Enquanto a mãe não liberar, o filho não crescerá. Olá, amado ser de luz que você é. Me chamo Rose Soares, estou consteladora sistêmica e hoje vou falar um pouquinho com você sobre a filosofia sistêmica, as constelações sistêmicas ensinadas por Bert Hellinger. Aqui eu compartilho essa filosofia que transforma vidas. E se você está observando movimentos em sua vida que você não consegue entender, não tem explicação, fica comigo nesse vídeo, que com toda certeza ele vai te levar clareza para que você possa agir melhor. O meu objetivo aqui não é fazer com que você se sinta culpada, culpado, não é fazer com que você se julgue ou julgue alguém. A filosofia sistêmica, ela liberta, ela libera. Ela leva a clareza para desentrelaçar os destinos. Não existem julgamentos. Então, esse é meu objetivo, levar consciência. Se você precisa de clareza na sua vida para movimentos que você não está entendendo o que está acontecendo aí, fica comigo nesse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que você vai sim clarear essa sua mente maravilhosa. Você vai conseguir enxergar, pelo menos um tantinho assim, para além do visível, ok? Muito bem, vamos ao vídeo. Vem comigo, joga pro coração. Não tem lugar para a mente aqui. Permita que a sua alma interiorize o que eu vou compartilhar aqui, tá bem? Então, eu abri o vídeo falando que enquanto a mãe não libera, não autoriza, o filho não cresce, ok? Esse vídeo, ele é para responder muitas maravilhosas, uma em particular, que esteve comigo e que passa por essa situação na vida dela. E isso a deixa triste, porque ela quer que o filho dela, que já é homem, um adulto, cresça. Que não tenha só o avatar, ou seja, o corpo físico de um homem, mas que tenha a mentalidade e o coração de um homem. Que tenha sucesso nas relações de amizade, no mundo profissional, que tenha sucesso no relacionamento amoroso. Qual a mãe, qual o pai que não deseja isso para o filho, não é mesmo? No entanto, tem muitos filhos e filhas também, tá? O que eu vou compartilhar aqui é para a mãe, é para o pai, é para filhos, é para filhas. Mas para ficar mais fácil, eu vou utilizar filho, ok? E mãe. Porque, gente, quem me segue aqui já sabe que eu também sou advogada e por algum tempo eu atuei na área das famílias, certo? Então, qual é a minha alegria? É que a constelação sistêmica me fez entender o que eu não entendia que acontecia nas famílias, com tantos divórcios, com tantas brigas por guarda, pensão alimentícia, o direito de convivência dos filhos com o pai, né? Não estou aqui, volto a dizer, julgando a mamãe, colocando a mamãe como uma culpada. Não. Todos os movimentos que acontecem dentro de um sistema familiar são inconscientes. Por isso que na constelação sistêmica a gente chama de dinâmicas ocultas, porque você não está vendo, amado ser. Muito bem. Então eu não entendia o que acontecia, cortava meu coração, porque por muitas vezes eu, a advogada também, né, enquanto advogada, julgava o papai, porque simplesmente o papai foi embora, não pagava a pensão alimentícia. Ações para cobrar, para executar a pensão alimentícia, sim, eu atuei em situações assim, em processos desse tipo, onde era preciso executar o pai para pagar a pensão alimentícia do filho. O que era isso? Era fazer um cumprimento da sentença, ou seja, fazer com que a decisão do juízo de que aquele pai tinha que pagar o alimento se cumprisse. E muitas vezes o pai ia para a cadeia, porque funciona assim na lei, né? Mas não vamos entrar aqui nesse mérito, como a gente diz no direito. Mas é para você entender
o que acontece dentro dos sistemas familiares. O que, na verdade, acontece lá em cima, porque a causa raiz é muito, muito, muito profunda. O que a gente vê no judiciário, nas varas de família, é apenas a pontinha do iceberg. Hoje eu entendo isso e cessei os meus julgamentos, porque é triste ver um pai indo para a cadeia porque ele não pagou a pensão alimentícia. A mãe, com muita mágoa, porque está sustentando o filho sozinha, criando o filho sozinha, quer que o homem vá preso. Mas o filho, a filha, quando vê que o papai foi preso, sofre demais. Amado ser, isso é tão profundo. Por mais que o pai não pague o alimento, por mais que o pai não visite, não entre em contato com o filho, com a filha, às vezes até um filho, uma filha fora do casamento, foi algo que aconteceu rapidamente, mas para essa filha, para esse filho, isso dói demais, fragmenta a alma desse filho, dessa filha, porque ele é metade pai, não é só mãe. Hoje eu entendo. Tá acompanhando o raciocínio, amado ser? Por isso que eu digo, joga para o coração, permita que o seu coração entre neste campo. Hein? Aqui nós temos a representação de um sistema familiar, de um campo sistêmico. Então, vamos juntos. É de alma para alma, ok? Muito bem, hoje, continuando, para esse vídeo não ficar tão longo, eu entendo todos esses movimentos. E quando a gente passa a ver o mundo de forma sistêmica, a gente para de julgar, ok? Muito bem. Então, voltando aqui, agora que eu estou consteladora, uma pessoa que entende, que vê o mundo de forma sistêmica e os sistemas familiares, e me alegro com isso, porque eu encontrei paz para o meu coração para entender esses movimentos, e essa aqui, esse canal no YouTube, foi uma forma que eu encontrei de levar consciência para você que você possa agir melhor diante desses movimentos e entenda o que está acontecendo no sistema familiar quando esse tipo de coisa aí está ocorrendo, tá bom? Muito bem, sem perder o fio da meada, voltando aqui para a constelação, então, para essa situação do filho que não cresce, e que não tem sucesso na relação de amor, no casamento, nos negócios. Parece que ele avança e ele inconscientemente faz algo para se sabotar e voltar para o colinho da mamãe de alguma forma. Você nunca viu uma situação dessa? Dentro do seu sistema familiar talvez não tenha acontecido, mas você nunca viu? Um amigo, um vizinho, alguém? Eu vi demais e continuo vendo, ok? Muito bem. Então, qual é a dinâmica oculta por trás desse movimento do filho que tem um corpo de adulto, um avatar, como eu gosto de dizer, mas a alma permanece na infância, aprisionada? Via de regra, veja, não é uma receita de bolo, amado ser. Cada sistema familiar é único, cada ser é único, mas na maioria das vezes, por isso a gente diz via de regra lá no direito também, o que acontece? Qual a dinâmica oculta por trás desse movimento? Desse filho, dessa filha que não cresceu? É o aprisionamento lá na infância. Então, esse homem, né, que você olha, tem um corpo de adulto, dentro é uma criança, está assim aprisionado na criança. Talvez não tenha uma atitude infantil em todas as áreas da vida, talvez haja como um adulto, mas em determinadas situações, às vezes, por exemplo, no relacionamento amoroso, não cresce. Fica jogando videogame, coloca o dinheiro fora e não vê que está tendo uma atitude infantil. A esposa está triste, infeliz, porque olha para o marido e o marido é mais criança do que o próprio filho. Essa mulher também atraiu esse homem para a vida dela, tá bom? Cada um é responsável pelo parceiro, pela parceira amorosa que atrai para sua própria vida. Estou citando o exemplo. Muito bem. O que acontece? O que é muito comum e hoje eu consigo explicar com clareza. Sabemos que, quem me segue aqui também já entendeu,
O Brasil é um país, não vou falar dos outros países do mundo, cito o Brasil porque aqui é onde estou, onde conheço. O Brasil é um país marcado pela falta de pai nos sistemas familiares. É uma questão sistêmica mundial também, tá, amores? Por conta das guerras e tudo mais que aconteceu no mundo. Então as mulheres acabaram tendo que assumir a família, tá bom? Mas vamos falar do Brasil. Então, o Brasil é marcado pela falta de papai. O que acontece? Os motivos são inúmeros. Seja o filho que é filho fora do casamento, seja uma relação amorosa que durou pouquíssimo, mas gerou um ser. Fato é que esses pais saem para a vida e deixa essa mulher grávida, ou muitas vezes o filho pequeno, muitos divórcios, separações, né? Uniões estáveis que são dissolvidas, porque os casamentos não vão adiante, as uniões não vão adiante. Quem paga com tudo isso, com a própria vida, paga de uma forma negativa os filhos. Então, aqui na visão sistêmica, por exemplo, quando acontece um divórcio, uma separação entre um pai e uma mãe, é comum ver a mãe muito magoada. Por quê? Porque o filho fica com a mãe, aí vem aquela coisa que eu falei antes, né? O pai, não, às vezes a guarda não é regularizada, às vezes é regularizada, mas o pai não paga a pensão, às vezes tem que executar o pai para pagar uma pensão, às vezes o pai partiu, né, desencarnou muito jovem e essa mãe ficou com esse filho sozinha, cuidando dele. Então, ele é o filho da mamãe. E a mãe coloca todo esse amor dela no filho e ela não permite que esse filho caminhe em direção ao pai. Veja bem, o que é caminhar na visão sistêmica em direção ao pai? É se sentir autorizado a dar o lugar para esse papai no coração. Essa autorização não precisa ser necessariamente a mãe falando para o filho, mas é por meio das atitudes da mãe. Por exemplo, quando a mãe fala mal do pai, quando a mãe diz, eu te sustento sozinho, seu pai não paga nem um centavo para eu comprar seu uniforme, sua roupa, sua comida, o filho vai se sentindo aprisionado à mãe e ele inconscientemente não se sente autorizado a dar um lugar para o pai no coração. Ou seja, quando a mãe faz isso, ou por mais que ela não verbalize, mas ela sinta essa mágoa desse pai, desse menino, ela está dizendo inconscientemente para o filho, você não está autorizado, ou a menina autorizada, a dar um lugar para o seu pai no seu coração, porque ele ou é um preguiçoso, ou ele é um bandido, tantas outras coisas podem acontecer e tantas outras dinâmicas, tá bom? Então, esse filho diz, sou fiel à minha mãe, presta atenção, amado ser, fiel. Não estou falando de honra, eu estou falando de lealdade. É um filho que permanece leal à mamãe. Então, é o famoso filhinho da mamãe, ok? Ele cresce ali na esfera do feminino, olhando para trás, olha para a mamãe e não se sente autorizado para dar um lugar para o papai no coração. Acontece que, como ensinou Bert Hellinger, é a mãe quem autoriza que o filho caminhe em direção ao pai, certo? Então, quando a mãe inconscientemente ou conscientemente faz esses movimentos que eu coloquei, ela não está autorizando o filho a caminhar em direção ao papai. Muito bem. Então, esse filho fica na esfera da mãe, que é uma esfera menor. É a esfera interior, né? Tudo que é interno a nós é mãe. E ele não toma a força do masculino, a energia do masculino. Nós estamos falando aqui não só do homem, nós estamos falando do masculino, da energia do masculino representada pelo papai. Então, esse filho toma em excesso essa força de mãe, que é a força interna, que é o olhar para dentro, a amorosidade, a criatividade, mas ele fica na esfera da mamãe e não vai para a esfera do papai. E o pai representa o que, ser de luz? O mundo. O agir, o buscar, o pé no chão, o foco, a direção, a força de ir. Então,
Se o filho não se sentiu autorizado a dar um lugar para esse pai no coração, ele vai ficar nessa esfera menor, que é a da mamãe, ok? E por isso que na vida adulta, ele tem problemas nas relações de forma geral. Profissional, no amor, nas amizades, ou seja, tudo que representa a ação dele no mundo, para fora, ele vai enfrentar dificuldade. Às vezes em todas as áreas, às vezes em algumas áreas específicas. E daí, diante de um relacionamento amoroso, por exemplo, ele parte para esse relacionamento atraindo uma mulher que ressoa com a energia que ele está vibrando. Em algum momento, inconscientemente, ele se auto-sabota. Para quê? Para voltar para a esfera da mamãe. Que, na verdade, inconscientemente é onde ele sempre esteve. E embora habitando um corpo já adulto, ele permanece criancinha. É inconsciente, não julgue se você vê alguém com essa dinâmica, com esses movimentos, tá bom? Amado ser de luz, frisa isso. Inconscientemente isso acontece, ok? Muito bem. Então, a mãe, se ela não quiser, ela não autoriza mesmo, nem mesmo o nosso nascimento. Se estamos vivos, se nascemos, é porque a nossa mamãe permitiu. E é a nossa mamãe que nos permite caminhar em direção ao nosso papai. Ela dá permissão. O filho se sente autorizado a dar um lugar para esse pai no coração, independente do que esse pai tenha feito ou deixado de fazer. Esse lugar no coração para o pai vai para muito além do período de convivência ou da visita, para muito além da pensão alimentícia ou de qualquer contribuição material ou emocional que ele dê para o filho. O fato de ele dar um lugar para esse pai no coração transforma a vida adulta dele, entende? É algo que não tem como pagar, porque estamos falando aqui de vida, certo? Muito bem. Então, consteladora, você me trouxe aí vários problemas. Verifico que o meu filho realmente está apresentando problema na relação de amor, no trabalho, né? Ele vai até um certo ponto no trabalho e daí ele paralisa, ele não avança, tá sempre ali num teto, né, profissional. E ele não é um homem muito corajoso, porque em determinado momento ele volta mesmo para o meu colo. E eu sei, eu admito, eu criei ele sozinha, passei por essas dinâmicas aí, o pai dele foi um homem muito desafiador, ainda é, mas tá, tudo foi como foi, eu estava inconsciente, aprisionei meu filho na minha esfera, né? Ele foi sempre o meu filhinho e ainda olho para ele e vejo o meu filhinho. Quando olho nos olhinhos dele, eu vejo meu filhinho de 5 anos. Tá tudo bem, mamãe. Porque Bert Hellinger também ensinou que todo pai, toda mãe, quando está diante de um filho já adulto, vê uma criança de 5 anos. E todo filho, quando está diante do papai e da mamãe, se vê com 5 anos. É inconsciente, amado ser. É porque a nossa criança sempre vai ver o nosso papai e a nossa mamãe como grandes, como aqueles que vieram antes, ok? E nós seremos sempre os filhinhos do nosso papai e a nossa mamãe. Mas é preciso tomar consciência para liberar esses filhos para irem para a vida. E é preciso tomar consciência para olhar para o papai e para a mamãe, entendendo sim que eles são os grandes, mas que nós crescemos. Respeitá-los como grandes e dizer, pai, mãe, eu cresci. Obrigada pela vida, tá bom? Mas vamos focar aqui no vídeo, porque senão eu começo aqui a me empolgar e eu perco o fio da minha meada. Ok. Qual o caminho de solução então, consteladora? Agora que você me derramou esses problemas. Amado ser, estou te levando consciência. Qual o caminho de solução aqui? Conversar, se você não está pronto, pronta, né? Estou incluindo homens e mulheres aqui, claro. Pode ser utilizado isso tanto para meninas e meninos, porque tem muito pai aí que cuida da filha e a mãe vai seguir o caminho dela, ok? Certo. Então, o caminho de solução aqui é a mãe, se ela não está pronta para uma sessão de constelação sistêmica, por exemplo, conversar com esse filho. Ela sabe que vai ter uma conversa sistêmica com esse filho. Então, ela vai dizer, filho,
quero conversar com você sobre algo que nunca conversei antes. É sobre o seu pai. Quero te dizer que tudo que eu falei de negativo sobre o seu pai eu desfaço agora. Você é metade esse pai. Você é o bem mais precioso que o seu pai me deu. Filho, eu te libero para crescer, para se tornar homem, para ir para a vida. Eu te libero para você dar um lugar para o seu pai no seu coração. Eu te autorizo. Como mãe eu te autorizo. Filho, tudo que aconteceu entre mim e seu pai é meu e dele. Você não precisa se preocupar com isso não. Veja, ser de luz, eu estou colocando uma conversa simples aqui. Então, quando ela conversa assim com o filho, olhando nos olhos dele, ela está liberando esse filho para caminhar em direção ao pai. No primeiro momento, o filho vai olhar para a mãe e vai dizer, mas o que é isso? Minha mãe está com problema, o que ela está falando para mim? Né? Então, tudo bem, porque ele vai acolher essa informação, porque a mãe é uma autoridade, veio antes, é a grande, e ele vai ficar pensando nisso depois. Isso vai para o subconsciente dele, para o coração dele. E ele vai pensar sobre isso e vai começar a se sentir autorizado. Um movimento sistêmico também inconsciente vai acontecer. E esse filho vai se sentir autorizado para dar um lugar para o papai no coração. Ok? Certo, consteladora? Só que não tem como ter essa conversa com meu filho. O que eu faço? Conversa internamente. Escreva uma carta para o seu filho. Escreva uma carta, mas não é para entregar para ele. Escreva a carta com tudo aquilo que você não consegue dizer verbalmente. Leia a carta, guarde a carta. Tá bom? Terá o mesmo efeito, porque o seu filho é metade de você, mamãe. Ok? Tá bom, mas olha, consteladora, eu não tô conseguindo falar pro meu filho, não tô conseguindo escrever essa carta não. Na hora que eu vou escrever, eu esqueço tudo. Assista esse vídeo de novo. Tá bom, consteladora? Fiz tudo isso, mas eu não estou conseguindo, eu não sei o que acontece, mas eu esqueço o que eu tenho que falar, eu leio a carta, nem consigo ler, e eu tô assistindo o seu vídeo, não tô entendendo muito bem o que você tá falando. É assim que acontece, amado ser. Quando dinâmicas ocultas inconscientes estão acontecendo, nos bloqueamos. É como se existisse um véu sobre os nossos olhos, Então, a gente não enxerga e não consegue fazer o movimento de liberação. Para isso que existem as constelações sistêmicas. Se você não consegue fazer tudo que eu coloquei aqui, você trava na hora de executar, uma sessão de constelação sistêmica pode te conduzir nessa jornada para liberar esse fluxo do amor, tá bom? São comigo, no mínimo, 1h30 de constelação, de sessão de constelação sistêmica. Para liberar, ok? São movimentos muito profundos que eu não tenho como descrever aqui, com frases sistêmicas específicas e poderosas, ok? Certo. Então, aqui eu te passei a questão, te passei os movimentos que você precisa fazer e te disse os impactos que tem na vida do seu filho, se você tá vendo que seu filho tá agindo desse jeito, ok? Beleza. Agora, eu quero que você, por favor, jogue para o seu coração e entenda o seguinte. O seu filho amado, mamãe, é 50% esse papai. Tudo que você pensa ou verbaliza ressoa nele. Tudo que você pensa ou verbaliza negativamente a respeito do pai dele, ele sente. Porque as células dele são metade pai. Estou falando de ciência. Foi preciso você e o papai dele para fazer o corpinho dele. Para fazer o corpinho dele, por quê? Porque existe uma alma que habita o corpo físico do seu filho. E essa alma não foi você e nem o papai que criou, não é mesmo? Mas o corpo sim. E esse filho é 50% célula, papai e mamãe. Então, mãe, amada, maravilhosa, quando você segura o seu filho como seu amor maior, como tudo o que você tem, e eu não estou te julgando, mas eu estou colocando para você que eu entendo o seu movimento, você está mantendo ele aprisionado a você, mãe. Você está dizendo inconscientemente, eu não te autorizo a caminhar em direção ao seu pai, eu não te autorizo a dar um lugar para o seu pai no coração, mas ele já é 50% pai.
Ele já é. E você não tem como fugir disso. Você escolheu esse homem para ser o pai dele. Pensa nisso, amado ser de luz, para ir trabalhando aí a sua aceitação e o olhar carinhoso para a sua própria alma, tá bem? Outra coisa, quando você acha inconscientemente que esse filho é só você, você está dizendo que ele é só sistema materno, amada. E quando você não autoriza que esse filho dê um lugar para esse pai no coração, independente de quem esse pai foi, do que tenha feito ou deixado de fazer, você está fazendo com que esse filho exclua esse pai do coração, né? E exclua todo o sistema familiar paterno. Você está enfraquecendo em 50% o seu filho de quem ele é. Por quê? Mesmo você não autorizando que ele dê um lugar para o pai no coração, ele se emaranha ao destino do pai, porque ele vai excluir esse pai do coração e vai se entrelaçar às sombras do papai. Você pode fazer o movimento que for, seja consciente ou inconsciente, contra esse pai. Esse filho sentirá. Volto a dizer, seja você verbalizando ou pensando. Sentimento. Então, ao invés de ele tomar a força do pai, porque quando um filho dá um lugar para o pai no coração com amor e respeito, ele passa a honrar esse pai e toma a força do masculino. E toma a força de toda a ancestralidade masculina. Quando esse filho exclui esse pai do coração em lealdade à mamãe, ele não está honrando a mamãe, ele está sendo leal, e lealdade é prisão, mas ele se emaranha ao destino do pai, às sombras do pai. Então, ele estará conectado de uma forma negativa ao papai e aos ancestrais paternos. Quando existe a liberação, esse olhar carinhoso e com respeito para o homem que deu a vida a ele passa a honrar. Então ele toma essa força de ir para o mundo e deixa com você, mamãe, o que é seu, porque eu tenho certeza que você não quer que o seu filho carregue o seu peso. Você fez as suas próprias escolhas. Eu tenho certeza que você quer que o seu filho voe alto, que ele tenha relacionamento amoroso de sucesso, que ele te dê netinhos, que já venham livres, desemaranhados, não é mesmo? Eu tenho certeza que você quer que o seu filho tenha sucesso profissional. É um orgulho, não é? Não é isso que você quer do seu filho? Então, se você quer tudo isso, você precisa liberar esse filho, para que ele deixe com você o que é seu e carregue com ele somente o que é dele. E você diga para ele ou internamente: filho, o que é meu e do seu pai, deixa com a gente. Nós somos os grandes, a gente carrega. Leve com você somente o que é seu. Eu te abençoo, filho, para você seguir o seu próprio destino. Eu te permito, eu te autorizo a dar um lugar para o seu pai, meu filho, no seu coração. Fale para ele. Não é possível? Escreva. Não é possível? Fale internamente. Entende, amada? Esse é o movimento. E aí, esse filho vai dar um lugar para esse papai no coração, tomando a força de toda a ancestralidade materna e paterna, e esse filho para de olhar para trás, para o papai e para a mamãe, ele sai da criança, ele acolhe a criança interior dele, e ele cresce, e vai para a vida, ele se torna um adulto e olha para a própria vida. É assim, quando a mãe autoriza, abençoa, e o pai também, é que o filho vai para a vida, o filho se torna adulto, a filha também, né? Que a gente cresce e vai para a nossa própria vida, tá bom? Esse é o movimento. E mais, para finalizar, o filho passa a dar um lugar saudável para a mãe no coração, para o pai no coração, ou seja, ele passa a ter pai e mãe saudáveis dentro dele. E ele diz para esse pai, para essa mãe aqui, no campo sistêmico comigo, por exemplo: vocês estão juntos no meu coração. Ou seja, não existe uma reconciliação entre o homem e a mulher que um dia se separaram.
mas existe uma reconciliação do pai e a mãe internamente, no coração do filho, porque é assim que o nosso pai e a nossa mãe devem seguir conosco, juntos, dentro do nosso coração. Isso é ter pai e mãe saudáveis dentro de nós. Entendeu, amado ser de luz que você é, maravilhosa, maravilhoso? Esse vídeo é para todos vocês, homens, mulheres, que passam por essa situação, que conhece alguém que passa por essa situação. Compartilha esse vídeo. Esse é o objetivo, levar consciência, conhecimento. Esse é o poder, ok? Então, fez sentido esse vídeo? Eu consegui contribuir um pouquinho com a sua expansão de consciência? Você entendeu o que eu coloquei aqui? Se você entendeu ou não entendeu, eu vou te pedir, curta o vídeo, comenta. Porque quando eu compartilho um conteúdo com esse meu jeito de ensinar, com os bonequinhos aqui, com a representação de um sistema familiar, o campo morfogenético, né? Eu tento me utilizar das formas mais didáticas possíveis para que eu consiga me comunicar com você, levar o conhecimento. Então, eu preciso saber se você está entendendo o que eu estou colocando aqui. E você comenta para eu saber. Você me deixa saber se você entendeu. Se você não entendeu, comenta, faz a pergunta. Por quê? Eu respondo e eu melhoro nos próximos vídeos. Porque se você não diz para mim se entendeu ou não entendeu, não tem como melhorar. Eu vou achar que, deve estar tudo bem. Ninguém comentou o contrário disso. E também eu faço questão disso. Seja sincero, sincera no comentário, para que eu possa evoluir e melhorar aqui o meu conteúdo para você, tá bom? Então, amado ser de luz, eu fico aqui no vídeo de hoje, desejando, como sempre, que o Criador te conceda clareza, para que você possa chegar ao entendimento e agir melhor na sua vida. Papai, mamãe, eis aqui uma ainda advogada que atuou por muito tempo no sistema familiar, nas varas de família. Agora estou consteladora, atuando nos sistemas familiares como facilitadora de constelação sistêmica, indo até a raiz do problema. Eu vejo você, amado ser de luz. A diferença é que eu consigo agora te explicar o que está acontecendo lá na raiz do seu problema, tá bom? Um beijo de muita luz. Fique com o Criador. Eu vejo você também no próximo vídeo. Gratidão por estar aqui comigo. Gratidão, gratidão, gratidão e até o próximo.